Pessoal, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Segunda-feira, semana começando e o seu Amazônia agora também ao vivo de Rio Branco. Desde já eu quero te agradecer pela sua companhia e por nos receber aí do outro lado da tela. E eu quero te convidar também a participar do nosso programa enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 68 8111 3302. Mande seu recadinho que a gente vai ler ao vivo para você. Não importa onde você esteja, seja acompanhando a gente pela TV na região amazônica, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo através da internet. Vamos então às notícias que são destaque hoje na nossa região. Nesse fim de semana, mais de 7 milhões de pessoas se candidataram, fizeram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. 56 mil pessoas somente aqui no Acre. A gente vai conferir agora como foi o Enem aqui no estado. A gente sabe que foram 2 dias de muita tensão, muita gente procurando aí uma oportunidade no nível superior e a gente vai conferir agora. No Acre, as provas do Exame Nacional do Ensino Médio foram realizadas com 3 horas de diferença em relação ao fuso horário de Brasília. Os portões abriram às 9 horas da manhã e a prova foi aplicada às 10h30. De acordo com dados do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, aproximadamente 56 mil pessoas se inscreveram no Enem em todo o estado. Para muitos estudantes, a prova do Enem é mais do que uma simples avaliação dos conhecimentos adquiridos durante o ensino médio. É também uma oportunidade para ingressar no ensino superior e conquistar o sucesso profissional. É uma oportunidade muito boa para todos, de todas as rendas, então acho que o pessoal deve aproveitar ao máximo o Enem. Não é a primeira vez que eu faço, mas assim, sempre estou persistindo mesmo. É uma possibilidade bem grande, porque eu acredito que quem estudou o ano inteiro, quem saiu agora do Enem, do ensino médio, tá com a mente bem fresca, entendeu? Tá bem preparado. Agora fica um pouco desigual para quem ainda já saiu faz tempo. No sábado, a prova foi de Ciências Humanas e Ciências da Natureza, com duração de 4 horas e meia. No domingo, foi a vez de Linguagens, Matemática e Redação, com duração de 5 horas e meia. Mais do que conhecimentos específicos, o Enem exige resistência e atenção. É uma prova cansativa, para muitos difícil, que eu considero às vezes não é nem difícil pelo conteúdo, e sim pela demora, porque são 4 horas e meia de prova. Para quem estudou, para quem está preparado, ela se torna uma prova fácil, porque tipo assim, aqueles que passaram o ano todo de enrolação vão achar difícil, mas quem está desde o início procurando isso vai achar super fácil. Até porque as escolas hoje em dia elas treinam a gente para isso, então já é meio que comum para a gente. Ela é fácil, mas ao mesmo tempo ela se torna difícil pelo fato da gente não ter o costume, basicamente, de ler. Porque, por exemplo, a prova de português ela tem bastante texto, bastante interpretação. É bem cansativa ela, pela quantidade de questões e pela quantidade de tempo que a gente tem aqui, né? E eu acho que tá um pouco desigual, porque em Brasília é 1 hora e aqui a gente só tomou café, entendeu? Tem que ter comido bem, bastante. É uma prova, assim, muito cansativa, né, para alguns. Basta a pessoa ter preparo, paciência, que dá tudo certo. E a pessoa também, quando ela está preparada, nada é difícil, principalmente quando a pessoa busca um objetivo, que é a universidade. No Acre, o sonho de muitas pessoas é estudar na Universidade Federal do Estado. Acho que o sonho de todo aluno é a sua vaga na UFAC, né? E a expectativa de todos é ano que vem estar lá, em qualquer curso que você deseja. É o meu sonho desde que eu entrei na escola, fazer a universidade na UFAC, porque lá, de certa forma, tem os melhores professores, é federal. Através do SISU, né, que oferece bolsas na Faculdade Federal grátis, vai ver a melhor oportunidade que a gente pode ter. Em Rio Branco, a RBtrans, empresa de transporte público da capital, disponibilizou linhas de ônibus extras para os locais das provas. Ainda assim, teve gente que atrasou um pouco e quase perdeu o Enem. Chegamos bem na hora e tem alguns minutinhos suficiente para a gente começar com todo gás. O gabarito oficial do Enem 2015 deverá ser divulgado na próxima quarta-feira, 28 de outubro.
e o resultado oficial será lançado apenas em janeiro. Ufa, gente, que tensão esse Enem, hein? É uma oportunidade única no ano para as pessoas que querem ingressar no ensino superior. E agora é segurar o coração até que saia o resultado oficial, que ainda não tem data para sair, mas se a gente considerar os últimos Enems, deve sair aí entre dezembro e janeiro, e depois é só ficar atento às inscrições para o SISU para conseguir aí uma vaguinha, né, numa universidade federal, ou quem sabe, né, tentar o financiamento estudantil, enfim, são muitas opções. É bom ficar atento aos prazos, e o gabarito oficial também deve sair nos próximos dias. E, aliás, se você que está aí do outro lado da tela fez o Enem, manda sua mensagem pra gente, conta aí o que você achou da prova, do tema da redação. Se você acha aí que foi bem ou não foi, mande seu recadinho pra gente que a gente vai ler aqui ao vivo. Mas mudando de assunto, vamos falar de crise econômica. Esse assunto que tem dominado aí as rodas de conversa em todo o país. Existem muitas pessoas que procuram economizar nesse período para tentar buscar uma saída para essa crise financeira, mas também tem setores que estão andando na contramão dessa crise. Quer saber quais são esses setores? Veja na reportagem. As ruas não estão tão movimentadas assim como em outros tempos. Em época de crise, o brasileiro prefere segurar mais o dinheiro. A maior dificuldade de quem enfrenta uma crise financeira é se conscientizar de que os hábitos precisam mudar drasticamente. Gastar só no que for preciso e sempre buscando medidas, digamos assim, mais econômicas. Não está fácil a situação, né? Então você tem que procurar mais possível economizar. Pesquisar muito, né, preços, porque a fase não está boa, né? Através dessas pequenas medidas, alguns setores do comércio estão se dando bem e seguem o caminho inverso da maioria das empresas, ou seja, vão na contramão da tal crise econômica. O ateliê da Dona Iris é um exemplo de pequena empresa que caminha bem longe da crise. O empreendimento funciona no quintal da casa há 6 anos. E olha que nunca ela fez tantos concertos como nos últimos 6 meses. São 30 por dia. Improvisar, fazer concerto, remendar, pegar um pedacinho de pano e costurar, fechar os buracos e vai fazendo, vai arrumando. Em setembro, o governo federal anunciou o retorno da cobrança de impostos sobre os smartphones. Impostos como PIS e CONFINS, que não eram cobrados sobre esse tipo de produto por causa da lei de inclusão digital, e também o preço, um pouco mais caro. Algumas pessoas preferem comprar aparelhos celulares mais simples. O Paulo, dono de uma assistência técnica de celulares, não tem o que reclamar. A procura para consertar aqueles aparelhos mais antigos que ainda estavam guardados aumentou e muito. São mais de 20 reparos por dia. Aumentou mais ou menos em 20%, porque teve uma queda desses mais novos, né? Que hoje em dia não está muito compensando mais a peça deles. Os serviços prestados pela Dona Iris e o Paulo são boas alternativas para quem quer economizar e não comprometer o orçamento no fim do mês em tempo de crise. Está difícil para todos. Acho que lá em cima afetou nós aqui também, né? A prateleira está cheia. Essa sapateira também viu o movimento aumentar. Mas não são poucos os clientes que abandonam os calçados por falta de dinheiro para pagar o serviço. Efeito da crise. Eles reclamam porque a crise está feia, tanto para nós como para eles também, né? Então tudo tá geral. Gente, falando em crise, quem está em crise são os condutores acreanos. Em menos de 20 dias, o valor dos combustíveis aumentou 2 vezes seguidas. E olha, os condutores estão bastante inconformados, e o litro da gasolina, por exemplo, chega a ser comercializado a quase R$5 o litro no interior do estado. Confira na reportagem. O primeiro reajuste de 6% para a gasolina e 4% para o diesel foi anunciado no fim de setembro pela Petrobras. Agora, os condutores acreanos que já pagam pelo combustível mais caro do país são obrigados a lidar com um novo aumento em menos de 20 dias. Rapaz, a gente está levando no que dá. Eu estou fazendo nas corridas antigas, o preço da corrida antiga, mas apesar no final da tarde, quem sofre as consequências é quem está trabalhando, que é eu, né, por exemplo. Só Deus nos acuda, porque outro aumento, parece dia 20 dias já está vindo outro aumento aí. Aí é jeito de vender o carro
e comprar uma bicicleta motorizada elétrica, que é pior ainda, que é outro aumento que está dando um em cima do outro. Não está muito fácil não, se não houver necessidade é melhor deixar o carro na garagem. O Sindicato dos Postos de Combustíveis do Acre alegou em nota que o reajuste se deu em virtude da taxa de ICMS cobrada pelo Estado na entrada de mercadorias. A logística é fator determinante no preço final do combustível e na capital Rio Branco o preço da gasolina varia de R$ 3,60 a R$ 4,00. Enquanto no interior, o litro da gasolina pode chegar a R$ 5,00. A alternativa seria termos um transporte urbano coletivo eficaz, né, e vias alternativas de transporte, que tivéssemos mais ciclovias, que tivéssemos mais incentivo à indústria para motores elétricos, bicicletas, motocicletas, né, e as próprias pessoas criarem uma consciência de compartilharem os seus veículos. Quem trabalha junto e mora próximo um do outro pode, né, se combinar, segunda, terça e quarta você me pega, terça, quinta e sábado eu pego você, então para poder diminuir a quantidade de veículos, melhorar o fluxo de trânsito e ao mesmo tempo melhorar o bolso. E a Polícia Militar de Roraima encontrou um túnel de 23 metros de comprimento na penitenciária agrícola do estado, que é a maior penitenciária de Roraima. Segundo a PM, a fuga de pelo menos 60 presos estava prevista para ser realizada por esse túnel. O túnel foi cavado por presos da ala da cozinha, conhecida como favela. Tem aproximadamente 23 metros de extensão, 3 metros de profundidade e 1 de largura. E foi descoberto faltando pouco para que chegasse ao lado de fora do presídio. A escavação foi descoberta após os policiais desconfiarem da movimentação estranha nos últimos dias. A suspeita foi comunicada à direção do presídio e ao comando da Polícia Militar. Há exatamente um ano foi descoberto um túnel com cerca de 40 metros de extensão numa área que ficava nos fundos da penitenciária. Dentro do túnel foram encontradas lâmpadas e ventiladores. As escavações foram feitas pelos próprios presos. Um buraco foi encontrado próximo à Guarita 6, em uma área inacabada da penitenciária agrícola, 3 meses após o início das investigações. Gente, nós vamos encerrar agora por enquanto, o nosso giro de notícias aqui pela nossa região, porque chegou a hora do intervalo, mas não saia daí porque a gente volta já já com muito mais informações, cultura e entretenimento da nossa região amazônica. Até já!